Meus irmãos, muito bom dia a todos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Mesmo texto que nós lemos semana passada, para a gente retomar daí, até porque a gente não finalizou a primeira sessão da Confissão de Fé, o capítulo de número 13, que é a questão referente à santificação. Oi? Uhum. Meus irmãos, se tem uma doutrina que a gente pode, de alguma forma, dizer que está diretamente relacionada à nossa vida cristã, isso do ponto de vista prático, diário, é a doutrina da santificação. Esse processo que acontece na nossa vida, desde o momento em que nós somos regenerados. A partir dali, Deus começa a agir em nós e nos conduz ao longo de toda a nossa vida, até o dia de Cristo Jesus, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando seremos aperfeiçoados em santidade. Então, se este é um assunto tão importante, eis um assunto que nós devemos estudar, não é? E não deve ser um estudo fortuito, mas algo que nós devemos nos debruçar diariamente, porque certamente estaremos aprendendo cada vez mais, na medida em que lemos esse assunto, que refletimos, que oramos, e que certamente colocamos em prática na nossa vida. Então, nunca será demais para você ou para mim, qualquer um de nós, povo do Senhor, faz parte do povo do Senhor, estudar sobre esse assunto e praticar. Nunca, jamais. Então, nunca ache que você está muito santo. Não caia neste erro. Você pode ter até melhorado, e eu creio que sim, porque Deus que começa a boa obra há de completar, então Ele lhe desenvolve em santidade, o mesmo Deus é que está comprometido com isso, Ele é o primeiro a estar comprometido, mas é importante que você pense sobre isso e busque isso, busque a santidade. Esse texto que eu separei aqui com os irmãos, desde a semana passada, já nos põe diante disto, o dever que nós temos de buscar a santificação. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo reconheceu essa igreja como uma igreja eleita, de características marcantes, de um bom testemunho, né? Eram imitadores de Cristo realmente, e aí agora o apóstolo Paulo concita esses irmãos a que eles desenvolvam-se em santidade, e ele faz isso ao longo de toda esta carta. E aí neste capítulo de número 4, verso 1, que é o primeiro que eu vou ler, depois eu vou ler o 5 com vocês também, ele faz mais uma vez uma exortação nesse sentido. Eu vou ler rapidamente esta, que está no verso número 3, tá? 1 Tessalonicenses 4, 3, depois eu irei para o capítulo 5, verso de número 23 e 24, nesta ordem, tá bom? Então 1 Tessalonicenses 4, 3, em seguida 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Então vamos orar antes de ler, pedindo que Deus nos abençoe e nos dirija no estudo da sua palavra. Bondoso Deus, nosso Pai, Senhor nosso, quão grande é o teu nome. Louvado seja o Senhor por isso. Reconhecendo o teu poder e a nossa fraqueza, a tua sabedoria, a nossa insensatez, nós clamamos ao Senhor que nos ajude, nos dando do teu Santo Espírito, de modo que possamos compreender este assunto tão importante, esta doutrina tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Abre os nossos olhos, desvenda-os, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Toma-nos todos nas tuas mãos. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse tema aqui que o apóstolo Paulo está abordando, o tema maior é a santificação. O tema específico no escopo da santificação
é a santificação do corpo, do nosso ser, e particularmente no que diz respeito à prostituição. Então, o apóstolo Paulo está vendo esse aspecto nessa igreja, e observa isso e diz, olha, nessa área aqui você precisa ser o quê? Santificado. Por que eu estou lendo esse texto nessa manhã? Primeiro, para nos relembrar do dever que nós temos de nos santificar. Segundo, para entender que nós temos áreas em nossas vidas que reclamam isto, e não são as mesmas em todos. Então, de repente, um precisa ser nesta área, questão da sexualidade, outro vai precisar na área da mordomia, outro vai precisar na área da honra devida às autoridades, outro vai precisar na área da maledicência, outro vai precisar na área da cobiça. Então, cada crente pode ter uma ou mais áreas que ele precisa focar no que diz respeito à santificação. Isso não quer dizer que nas outras áreas ele seja perfeito, mas uma se sobressairá em algum momento, que é o caso aqui dessa epístola. Então, o apóstolo Paulo está frisando nesta parte este aspecto, lógico, porque ele contempla na igreja esta necessidade. Então, a primeira coisa que eu queria trazer à sua mente é o dever de santificar, e o segundo, que você contemple que a sua vida tem várias áreas, ok? E cada uma destas áreas, ela precisará desta ação de Deus lhe santificando. Aí eu quero fazer só uma ressalva aqui. Quando você vai fazer esses cursos aí de coach, essas coisas, você vai observar que geralmente a pessoa, ela divide a vida como uma pizza. Já viu esse gráficozinho da pizza? Aí você bota lá a vida sentimental, a vida financeira, a vida não sei o quê. Olha, irmãos, a gente só tem uma vida. Ainda que você fale metaforicamente, mas isso traz uma compreensão errada de compartimentalização, que não é bíblica. Você tem uma vida, sua vida tem várias áreas, mas todas elas estão jungidas a um único aspecto, que é o espiritual. Ou seja, a sua vida diante de Deus. Então, quando Paulo está falando aqui da questão da sexualidade, ele não está dizendo, olha, sua vida sexual está aqui em frangalhos. Não está dizendo isso não, ele está dizendo, nesta área da sua vida, você precisa refletir sobre isso. Então, eu queria que vocês considerassem isso, dizendo o seguinte, olha, a minha vida é um todo. Ela é composta de várias o quê? Áreas. Todas estas áreas, elas estão interconectadas. E todas elas estão debaixo de uma única, que é a questão o quê? Espiritual. Então, vamos lá. Minha sexualidade precisa ser dirigida espiritualmente por Deus. Verdade ou mentira? Minha vida financeira precisa ser dirigida espiritualmente por Deus. Verdade ou mentira? Minha vida familiar precisa ser dirigida espiritualmente. Entenderam? Então, estas áreas todas precisam estar debaixo da direção espiritual do Senhor. Eu não posso ter uma área espiritual, como se eu fosse igualar a área financeira, ou a área emocional. Não, meu filho, o espiritual mexe com tudo. Porque toda a minha vida é espiritual, porque eu fui ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito e Ele orienta todas as áreas da minha vida e não somente uma. Por que eu estou frisando isso? Porque você não pode achar que Deus quer santificar apenas sua relação com Ele, sem santificar seu bolso, seu trato com a sua família, sua profissão, cuidado com a sua saúde. Tudo tem que ser santificado. Aí então a razão de eu ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, por favor. Se tiver dúvida sobre o que eu falei, fala. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Agora eu queria que vocês lessem esse texto. Abriram? Vamos lá? O mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Não, só na finança, só na família, só na profissão, tudo. É o homem todo, dos pés à cabeça, em todas as áreas. Então essa ideia de, eu sou santo em casa e não sou na igreja, sou santo no trabalho, não sou santo no dinheiro, não, meu filho,
Se você tiver uma comprometida, compromete o resto todo. E aí vem a outra parte desse texto. Continua, por favor. Esse texto é um texto que algumas pessoas usam para dividir o homem em 3 partes. Eu não vou entrar nesse tema porque aí seria uma questão de antropologia. Não é isso, tá? O homem é feito de corpo e alma, parte material e imaterial. É uma unidade funcional que separada morre. Ok? Então o que Paulo está querendo dizer aqui? A integralidade, a inteireza do ser. Todas as faculdades. O homem todo santo. É nesse sentido. Então, vamos entrar nesse assunto da santificação. Estamos aqui querendo fazer isso. Mas eu queria que você lembrasse disso. É um dever que Deus nos colocou. É um dever que abarca todas as áreas da minha vida e o meu ser como um todo. Então, se tem algum aspecto fora disso, não está fazendo jus ao que a Escritura diz, no que diz respeito à santificação. Até aqui, alguma pergunta? Alguma consideração? Nada? Beleza. Então agora volte seus olhos, por favor, para a nossa confissão de fé. O nosso assistente já deve ter trabalhado aí nesse sentido. Você vai ver no grupo da igreja. Se não, você pode acessar aí na internet, Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 13, seção 1. Nós fomos até o domingo passado, até o item que diz assim: pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, a base para a obra de santificação realizada em nós é exatamente a obra do Senhor Jesus Cristo. O texto de Romanos capítulo 6 explica isso para nós, tá bom? Eu vou partir daí agora, que é o domínio, tá bom? Diz assim o texto, ó: o domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. O que ele está querendo dizer com isso? Que antes de ser regenerado, o pecado dominava em mim. Ok? Por quê? Porque eu era escravo do pecado. Mas uma vez que eu fui regenerado, e então o Espírito Santo de Deus mudou o meu coração, mudou as minhas motivações, mudou o meu homem interior, agora o que acontece? Eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, ok? E aí acontece o quê? Veja bem, o domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. Então, paulatinamente, Deus vai agindo em nós e destruindo esse domínio que anteriormente o pecado tinha sobre mim e sobre você. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Abriram? Eu vou ler a partir do verso de número 1. Posso ler, irmãos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Então, domínio foi extinto, mas tem uns resquícios. Então eu não estou mais debaixo do pecado, no sentido de dominado por ele, escravizado por ele. Mas eu ainda estou tendo na minha vida o quê? Esses resquícios. Como é que eu vou lidar com isso? Olha bem. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, ou seja, eu não estou mais como escravo, agora eu vivo em novidade de vida, mas eu ainda peco. Por que isso acontece? Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ó, com Cristo foi crucificado o velho, está crucificado, está lá na cruz lá, não está mais comigo.
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como o quê? Então o velho homem está crucificado, mas eu ainda estou nessa vida, não fui aperfeiçoado. Então o que vai acontecer? Deus vai destruindo esses resquícios do pecado na minha vida dia após dia. Que nome recebe isso? Santificação. Então todo dia Deus está o quê? Destruindo essa ação do pecado em mim. Tá? Prosseguindo. Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, ele venceu a morte, né? Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora leiam a partir do verso 11. Assim também vós... Prossegue. Agora observe o 14. Porque não... Então o que é que ele está dizendo? Olha, vocês foram libertos, mas nessa vida vocês vão ter que experimentar diariamente essa mortificação, de sorte que o pecado não pode mais reinar em vocês. Porque quem é que reina em vocês agora? Quem é que reina? Cristo. Então, voltando os olhos mais uma vez para a nossa confissão de fé. O domínio do pecado é neles todo destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças, o quê? Então, todo dia morre o velho Alex, revive o novo. Morre o velho, revive o novo. Morre o velho, revive o novo. Isso na vida de cada um de nós. Ficou claro? Entendeu? Então, todo dia, dentro de mim e de cada um dos salvos, tem o que? Todo dia, é certo já. Você acordou, você já sabe o que você vai ter naquele dia. O que é? É luta. De quem contra quem? Eu contra eu mesmo, contra mim mesmo. O velho homem contra o novo. Todo dia. Cessa quando, pastor? Só quando Jesus voltar ou eu morrer. Todo dia. Às vezes mais intenso, às vezes menos, mas todo dia. Em qual área? Todas. Algumas, em algum momento da vida, mais evidente do que outras, mas todas. E qual parte do meu corpo? Todos. Todas as partes. Santificar os olhos, a língua, os ouvidos, para não dar ouvido aqui não presta. As mãos, para não fazer o que não deve. Os pés, para não serem velozes para o pecado. Tudo, tudo. E todo homem, todo dia, o dia todo, até na hora de dormir. E também quando dorme. Pois até os meus sonhos precisam ser santificados, porque eles fazem parte do meu ser.
E aí eu fico às vezes olhando para esse texto, pensando nesse assunto e considerando como é que um crente consegue viver sem santificação. Se isso é parte diária da vida dele. Como é que ele consegue passar um dia sem orar, pedindo a Deus que trate de alguma área da vida dele? Como é que você consegue fazer isso, meu filho? Ou melhor, como é que você não consegue fazer isso? Então, o apóstolo Paulo é muito preciso nisso. E os termos usados aqui em Romanos 6 são esclarecedores. Mas aí eu quero mostrar para você uma outra coisa. Volte lá para Romanos 6 de novo, por favor. A segunda parte. Para você ver essa ideia do corpo todo sendo santificado. E daí, verso 15, vou ler, tá? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Não, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça, ou seja, a quem você servir, você é servo. Se você serve ao dinheiro, quem é seu senhor? O dinheiro. Se você serve ao trabalho, quem é seu senhor? O trabalho. Então, o que ele demandar, você faz. Tá bom? Então, lembre disso. Pastor, eu queria saber quem é meu servo, ou melhor, quem é meu senhor. Duas referenciais bem simples. Veja com que você está gastando seu tempo e seu dinheiro. Aquelas coisas que você mais investe tempo e dinheiro são os seus senhores. Ouviu? Seu tempo e seu dinheiro. As coisas que você mais investe tempo se constituem em seu quê? Seu senhor. Seu tempo e seu quê? Dinheiro, seus recursos. Pense nisso, tá? Então vamos lá, voltando. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste, agora preste atenção nessa parte, ó. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Pensa bem comigo, ó. Alguém peca fora do corpo? Você consegue pecar fora do corpo? E não venha me dizer que você peca em pensamento, porque para pensar você precisa do seu cérebro. Alguém consegue pecar fora do corpo? Não, não tem como, tá bom? Então todo pecado que eu realizo, quer que seja uma intenção, um pensamento, uma fala, é com o corpo. Aí ele diz assim, ó: uma vez que ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros. Que membros são esses, irmãos? As partes constitutivas do nosso corpo. Minha cabeça, meu braço, minhas pernas, esse cérebro que está aqui dentro, essa língua aqui dentro da boca, tudo é para Deus. Eu usava tudo isso antes para pecar, ele está dizendo agora você vai usar tudo isso para glorificar a Deus. Que mudança radical, não é? E aí ele diz, olha, oferecer os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então a santidade é no corpo e também na alma. Não pode separar. Então essa ideia, eu sou santo só no espírito. E seu corpo está fazendo o quê? Não, meu corpo é entrega a devassidão, que vai acabar mesmo esse corpo. Não, não faço não. Contra isso, combateu João, dizendo que não pode dicotomizar a vida desse jeito, porque você é um ser uno. Está junto, corpo e alma. Eu não posso dizer que sou santo no espírito e meu corpo é entregue à devassidão. Porque todo pecado é por meio do corpo.
Vocês estão entendendo a dimensão disso? Então vamos lá. Você toma muito remédio sem controle médico? Não precisa responder, só pensa. Pois é, você está quebrando o mandamento. O uso desmedido de medicação, mas também de bebida, comida, descanso, trabalho. E essas coisas faço através de quê? Do corpo. Então a santidade ela é integral. Todas as áreas da vida, todo o meu corpo, tudo é de Deus. Nada mais é meu depois que Ele me libertou. Tudo é para Ele. Até aqui alguma pergunta? Nada? Nenhuma dúvida? Tá ótimo. Prosseguindo. Para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá quem? A Deus, a última parte da confissão. Agora vamos para a seção 2, por favor. Esta santificação é no homem todo, já expliquei, porém imperfeita nesta vida. Você quer ser santo, amém. Deus ordenou isso, mas você não conseguirá ser o quê? Perfeitamente santo. E aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Muito importante. Nós temos que ter cuidado aqui para não ir para um extremo ou para o outro. Qual é o extremo de cá? O negativo. É dizer assim, bom, já que a Bíblia me diz que eu não vou ser santo nesta vida, vou ser imperfeito, então, qual o pensamento? Então eu não vou me preocupar com isso. Deixa a vida me levar, a vida levar eu, no final dá tudo certo. Está vendo aqui? O que é isso aqui? Não! Não é assim. Então, ainda que eu tenha plena convicção de que Deus vai me levar a salvo e santo, e me aperfeiçoará em santidade, nesta vida, diante de Deus, eu tenho um compromisso com a santidade. E aqui eu quero trazer à sua memória o livro de Levítico. Por favor, abra esse livro, lá no primeiro capítulozinho. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, você vai ver instruções claras do Senhor para o seu povo, no que diz respeito à santidade. Ok? Esse livro de Levítico, basicamente você tem duas instruções que regem o livro. Primeiro, a santidade corporativa, e aqui corporativa não entenda corporação não, tá? De empresa. Corporativa do corpo de Cristo. Então a santidade do corpo de Cristo, aí você vai ter as instruções culticas, como que o povo deveria se aproximar de Deus para cultuar, e tinha que ser do modo certo. Então você vai ver aí, capítulo 1, holocaustos, oferta de manjares, sacrifícios, como que vai ser esse sacrifício, qual é a natureza desse sacrifício, está vendo aí tudo direitinho? Como que Deus proíbe, o que é que come, o que é que não come, o que é que o sacerdote faz, que instrução é essa aqui? Corporativa. Quando chega no capítulo 10, aqueles que eram responsáveis pela instrução corporativa, a saber, os filhos de Arão, resolvem fazer o culto do jeito que eles querem. O que é que acontece com eles, irmãos? Com Nadab e Abiú? Morrem. Então vamos lá, por favor. Verso 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o que não lhes era o quê? Ordenado. Por que eles morreram? Porque eles foram fazer para aquela que era atividade corporativa, corpo, o que Deus não havia ordenado. E você tem do 1 ao 10 todas as instruções.
Mas eles quiseram fazer do jeito que eles queriam. Resultado? Morte. Na hora, fulminado. A partir deste capítulo, você tem agora as instruções que marcam a vida particular. Então veja, o povo é instruído sobre culto, vida pública, e é instruído sobre o quê? A vida particular. Quais são as festas que eles vão fazer, o que é que ele tem que levar, qual é a motivação do coração. Então o resto do livro vai permear sobre isso. Por que eu estou fazendo essa referência? Para mostrar aos irmãos que a santidade que é requerida de mim, ela é tanto pública quanto o quê? Privada, particular. Então a minha santidade importa para vocês. E é de vocês para mim. Tanto é que quando acontece a tragédia de um pecado, isso o quê? Interfere na igreja toda, porque nós somos um corpo. Então eu não posso brincar com santidade, nem privada e nem pública. Estão entendendo, irmãos? E isso envolve a minha vida toda. Aí a pessoa diz assim, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Então eu posso viver, que era o que eu estava dizendo antes, do jeito que eu quiser. Não pode não. Porque a sua vida particular e pública dizem respeito a cada um de nós, como povo do Senhor. Porque todos estamos relacionados com quem? Com Deus. Então um extremo é eu largar de mão. Já que não é perfeita nesta vida, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Não pode, já mostrei para vocês que não pode. Nem pública e nem particularmente. O outro extremo, que é também perigoso, é eu achar que eu sou perfeito em santidade. Aí eu vou cair num problema de olhar para todo mundo como? Com altivez. Sou mais santo que você. Sou mais santo que você. Sou mais santo que você. E quando eu errar, eu digo, eu faço isso, mas o que você faz? Então, esses dois extremos, quer seja do perfeccionismo, quer seja do liberalismo, no que diz respeito à santidade, Deus não quer nenhum nem outro. Ele quer que a gente tenha uma mente equilibrada, dizendo o seguinte, eu persigo a santidade, eu quero ser o mais santo que eu puder, mas eu preciso admitir que nesta vida eu ainda tenho imperfeições. E essa admissão não me leva a ser leniente, desprezar isso, mas a lutar mais ferrenhamente para corrigir essas imperfeições. Ainda que saiba que eu sou o quê? Pecador. Entenderam? Tem alguma pergunta? Alguma consideração? Nada? Diga, meu filho. Espera aí, só. Enquanto isso, Salmo 139, abram, por favor. Tem a questão do legalismo também, né, pastor? Isso. Que é a regra que Deus não criou. Geralmente o perfeccionista nessa área vai estipular suas próprias regras. E vai ser um laço para ele. Porque cada vez mais ele vai colocar coisas que Deus nos ordena e vai ser um aprisionamento. Gradual. Essa é a oração do homem que, consciente do seu dever de santidade, também está consciente das suas próprias fragilidades. Ok? Salmo 139, versos 23 e 24. Podem ler juntos? Espera aí, só um instante, vamos ler todo mundo junto. Abram todos aí, Salmo 139, versos 23 e 24. O que é que eu disse? Essa é a oração do homem que está consciente de que é pecador, consciente de que tem que ser santo, mas que a santidade que é requerida dele não é perfeita nesta vida, mas isso não o faz esmurecer numa vida de pecado. Vamos lá, agora lê juntos. Sonda.
Então, constantemente ele está ciente da sua condição. Ele está consciente, ele sabe, eu sei o que é. Eu sei que o Senhor pode me conhecer, conhece. Eu sei que o Senhor sabe que pode ter algum caminho mau em mim. Eu queria que o Senhor me guiasse pelo caminho o quê? Eterno. Ele está pedindo para morrer quando diz guia pelo caminho eterno? Não. Ele está dizendo o eterno caminho do Senhor. Tá bom? Então é nesse sentido. Está claro aqui? Perguntas? Diga, meu irmão, Diácono John. Pastor, Pois não. como, nós deveríamos olhar para aqueles que se dizem cristãos, procuram a santidade e veem às vezes como o retiro, né, não morar no meio da sociedade, aquelas pessoas que moram em mosteiros ou algo do tipo, que se reclusam, né, em lugares buscando justamente isso, no caso a santidade ou a vida mais afastada, né, do mundo do pecado e tudo mais. A busca, no caso, seria por santidade. Então, estão buscando aperfeiçoamento. Só que eles veem que a sociedade, né, Pois é. os instiga e tal. Ou, por exemplo, se tem, por exemplo, algum irmão aqui que se sente muito no meio da cidade, aí se reclui para um interior, alguma coisa do tipo. Como é que a gente deve entender isso? Tá. Primeira coisa, lembra bem. Cristo lhe salvou para que você seja sal e luz no mundo. Não foi no mosteiro. E eu não estou dizendo que o mosteiro não faz parte do mundo. Mas eu estou falando daquele aspecto de ficar recluso. Então é no mundo. Esse mesmo Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse assim: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Está percebendo? Então, em nenhum momento você vai ver na Escritura Deus ordenando que eu seja crente excluído. É no mundo mesmo, meu filho. Agora, lembremos que ele também diz: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, quem se torna amigo do mundo é inimigo de quem? Então veja, Deus está me dando orientações, é aqui no mundo, mas você não pode amar isso aqui, porque aqui você tem que ser sal e luz. Agora eu preciso admitir que a Escritura também me diz que há alguns momentos na minha vida que eu preciso me retirar em secreto. Lembra a oração que é ensinada pelo Senhor? E teu Pai que te vê em secreto te recompensará o quê? Então, alguns momentos, como Cristo fez, eu preciso me retirar para um local meu com Deus. Mas é temporário. Para eu ir lá, recarrega as baterias, usando aqui uma metáfora, e volto de novo para a luta no mundo. Isso é mandato social. Quando Deus nos fez, Ele deu o mandato espiritual, relacionamento com Ele, cultural, relacionamento com a criação, interagir, ciência, produzir, e o mandato social. Se eu saio do ambiente de convívio, eu estou negligenciando um mandato que Deus me deu desde a época da criação. Então essa ideia ela é equivocada, e quem fez isso, a história já prova que não foi a opção correta, porque lá retirado, os pecados começaram a acontecer. Porque o problema não é o mundo, embora ele tenha o seu problema, especificamente, é o meu coração. Lembra que tem aquela frase que você faz? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dele. Não tem gente assim? Saiu da vida de pecado, mas a situação ainda está dentro dele. E não é estar no sentido de resquício, como a gente está vendo aqui, não. É de permanência ali, dominante. Esclareceu? Beleza? Irmão. Então, enquanto chega ali o microfone, lembra, é imperfeita nessa vida. Por quê? Porque ainda persistem em todas as partes do homem os restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. Guerra de quem contra quem? Só um instante. Abra aí Gálatas 5, por favor. Pastor, o senhor só fala de guerra. Mas não é os rumores de guerra ainda quando virar o fim, não. É a guerra no corpo.
dentro de mim. Ok? Já te passo, filho. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra o quê? Por que eles brigam tanto? Opostos, irmão, essa palavra oposto aí é de outra natureza, irreconciliável. Aqui eu vou dar um toque para vocês, tá? Olhe bem, preste atenção nisso. Se você foi regenerado, Deus não vai mudar isso. Está regenerado. Então, ou você admite essa luta interna e se abraça com Deus para lutar, ou você vai perder todos os dias. E a sua vida vai ser um tormento. Porque você vai ter uma nova natureza dentro de você e uma derrota diária. Está rindo, né, irmão Jânio? É luta. Todo dia, todo dia. Então, você é crente, amém. Você vai lutar. Por isso que a gente tem que forjar crentes fortes. Porque a luta é diária. E aí você tem hoje uma geração psicologizada, dopada, que não consegue enfrentar dificuldades da vida. E não sou eu que digo não. Saiu um artigo na BBC de uma senhora que perdeu o filho porque ele se suicidou. E disseram para ela assim, ela dizia lá, não nos contaram os efeitos dessa medicação. Está lá, não sei o que estou dizendo não. Leia depois, vocês vão ver. Se quiser depois eu mando no grupo para vocês verem. Filho, seja forte em Deus. Vai ter luta? Vai. Algumas maiores do que sua força, algumas não todas. Mas você é fraco. A Bíblia diz, se te mostra fraco no dia da luta, a tua força é pequena. Provérbios, leia. É luta. Todo dia. Aí não pode espremer um pouquinho que está rígido. Rangendo, na verdade. Luta. Ó, o espírito contra a carne contra o... São opostos. Para que não façais que porventura seja do vosso quê? Querer. É o velho homem querendo uma coisa, e o novo homem não pode, e quer e não quer, e quer e não quer. Eu quero amar, que Deus mandou eu amar, mas o velho homem não quer amar, porque ele está cheio de mágoa. Aí o outro, não, mas eu quero me livrar desse vício. O outro vai dizer, não, mas eu não quero esse vício. É luta. E as armas são espirituais. Por isso que eu digo sempre para vocês, leia a Bíblia, ore, medite, pontue os seus problemas, trate à luz da presença do Senhor. Faça isso, meu filho. Porque senão você vai perder. Eliseu, diga aí, meu filho Júnior, seminário de Eliseu. Bom dia, reverendo. Bom dia, filho. A minha dúvida é com relação ao culto público, que o senhor entrou em parte nisto, certo? E puxando um gancho da fala do Marcelo a respeito do legalismo, certo? Qual esse limite que se dá entre o legalismo e a busca pela pureza no culto, certo? Porque muitas vezes o legalismo ele é confundido com o não tradicionalismo. Muitas vezes se segue uma linha dentro da igreja, se vem dentro de um padrão que já se é comum praticar e se considera aquilo correto, certo? E muitas vezes quando alguém que eu digo assim, algum pastor, algum membro, tenta inserir ou retirar alguma coisa que
que seria, no caso, mais pura para a igreja, então, às vezes, ele é visto como legalista por fugir daquilo que é tradicional. E aqui eu puxo um aspecto com relação à confissão, que ela vai dizer que se constitui num grave pecado tentar servir a Deus de uma forma não prescrita, como também ele vai dizer que por conta do provável estado de queda do homem. Então, após o estado de queda do homem, ele tem uma tendência natural a adorar a Deus, às vezes de uma forma equivocada, por conta do pecado em seu coração. Por isso, por conta da revelação, Deus vai instituir a forma correta e a forma na qual é prescrita para que ele seja adorado e servido. Então, assim, qual esse limite se dá entre você buscar a pureza para não ser confundido com um legalista, para também não adentrar para o extremo oposto do tradicionalismo? Primeiro, nós temos que fazer tudo que a palavra de Deus ordena. Vamos conseguir fazer tudo? Não. Por uma série de circunstâncias. Mas eu preciso estar devotado a isso. Compreender o que Deus quer que eu faça e executar. Escritura. Segundo, nós temos documentos confessionais que nos balizam nisso. Então eu preciso entendê-los como interpretação fiel deste culto que Deus requer e procurar seguir isto. Caminho seguro. Bíblia, fundamento confessional. E aí eu tenho uma questão institucional também estabelecida, que é esse tripé, não é? Bíblia, confessionalidade e a questão da organicidade, nosso organismo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tomando esses três, eu tenho aqui a orientação mais apropriada para o culto. Então, esse é o primeiro aspecto, o fundamento. A segunda é a questão prática. Nós estamos aí com um projeto na igreja que é o Frutos de Vida, e tem outro aí que foi o desafio dos 15 dias, que era sem açúcar. Acabou, não foi já? Ainda falta uma semana? Mais ou menos isso, né? Parece que vai continuar, né? Pois bem. Agora, se você pegar uma pessoa que ela todo dia toma um café igual uma garapa de doce, depois do almoço tem um chocolatezinho que ela gosta, como eu estou deixando, né? Um pedacinho só, mas está lá, o docinho depois do almoço. Aí ela gosta de um bolinho. Aí você pega essa pessoa e restringe ela de tudo. Ela vai colapsar. Então, toda a implementação na igreja, ela tem que vir com muito amor, de ensino paciente, oração para o Espírito Santo de Deus convencer, a fim de que a coisa se transite, não é? Ou transite de modo harmonioso, e as pessoas sejam convencidas disso e façam. Então, e aqui eu não estou dizendo que nossa liturgia aqui é o padrão perfeito, não, tá? Mas para chegar nessa liturgia, tem quantos anos? 2008. Para cá dá quantos anos? Eita, rapaz, agora fugiu a conta. Estou que tomar Memorex. 15, é? 15, né? É isso mesmo? Pronto, 15. 15 anos, meu filho. Você vai virar o curso de um navio. 15 anos você virar, ó. Mas uma mudança milimétrica tem um efeito final grande. Então seja paciente, ensine de novo, vai implementando, e aí vai devagarzinho. Isso ajuda o povo a entender que santificação também é um processo, que tem coisas que eu vou ter que mudar rapidamente. Por exemplo, chegasse aqui, tivesse um santo ali sendo adorado, aí não tem que esperar, meu filho, tem que tirar. Mas tem outras coisas que são paulatinas. A gente precisa ter essa compreensão. Se fizer isso, você como líder, né, os líderes vão ter esse procedimento adequado, a igreja vai assimilando, e aí de modo comum, mais amplo, isso vai ser implementado, e o povo vai cultuar a Deus de modo santo. Uma das coisas que a gente tem que entender é essa disposição de adorar a Deus, que está muito errada. Então, eu estou tratando dos elementos do culto, que tem uma associação direta com essa disposição interior, mas a pessoa vem para o culto para se adorar. Está errado, eu tenho que tratar primeiro esse aspecto, mostrar para ele que o culto não é para ele, é para Deus. Então, só trabalhar isso aí, meu filho, às vezes é o trabalho de uma vida, porque a pessoa foi criada achando que o culto era para ele. Tanto é que tem aquela frase célebre, né?
aquela pergunta: gostou do culto? Quem é que tem que gostar do culto? Não sou eu, é Deus. Porque o culto é para Ele, não é para mim. Agora, bota isso na cabeça de uma pessoa. Isso quer dizer que eu não venho para o culto e eu não tenho nenhum tipo de prazer? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o foco de agradar é a Ele, não é a mim. Então, às vezes, eu posso entrar no culto que eu não gosto. Mas Deus foi adorado. E isso é o que vai importar. O resto é secundário. Mas isso choca o homem moderno. Por quê? Porque ele está no centro, meu filho. Então, paciência. Vai ensinando, vai orando. Deus vai trabalhando. Tá bom? Entendeu a luta? Quem é, John? Diga, irmã Lília. Fala aí, filha. Pastor, Pois não. voltando um pouquinho ao assunto que o senhor comentou há pouco, Certo. é possível que uma pessoa que tenha uso de determinado medicamento tenha atitudes involuntárias, e como as pessoas que estão em volta podem ajudar e entender essa situação? Tá. Primeiro, mesmo eu estando dormindo, eu sou responsável pelo que eu faço dormindo. Ok? Sou responsável, sou eu que estou fazendo, dormindo, mas sou eu. E se eu estiver sob efeito de medicação? Também. Então isso vai explicar, talvez, o que eu tenha feito, mas eu ainda sou responsável por aquilo. Nesse sentido, portanto, eu tenho que entender que toda medicação que eu tomo, ela tem as contraindicações, né? Tem médico aqui. As reações adversas. Não tem? Tem ou não tem? Que se você for ler, é possível que você não queira tomar o remédio. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Não estou mentindo. Mas aí, quando você vai tomar, você faz o cálculo do mal menor. Tomo e me arrisco nisto, ou tomo e ter esse benefício aqui? Você vai pesar. Tem gente que toma, de noite o coração dispara, de sair pela boca, diz, não toma esse remédio mais nunca, que eu quase morri, foi do coração, fui curado de uma coisa, e fiquei com outra. Aí liga para o médico, está aqui médico, vai dizer, meu filho, doutor, eu não estou aguentando essa reação. Aí o médico, pô, então vamos trocar, toma esse aqui, diminui a dose, para você ir se acostumando, até você se adaptar. É assim ou não é, irmãos? Estou mentindo? Não estou. Foi bem. Diante disso, irmão, qualquer coisa que eu faça no meu corpo, eu sou responsável. Então não há desculpa, há explicação. Desculpa não. Aí tem gente que se esconde atrás do diagnóstico ou da medicação utilizada para não fazer aquilo que ele sabe que diante de Deus tem que fazer, inclusive crentes. Está certo isso? Não está. Responsabilizar. Deus nos fez seres responsáveis. Está claro? Agora lembra, remédio é paliativo. Paliar a sua dor. Se você não fizer a mudança necessária, não vai voltar do mesmo jeito. Ok? Beleza? Mais alguma pergunta? Questionamento? Eu sei que eu estou mexendo em vespeiro, mas eu preciso mexer mesmo. Tem perguntas? Pergunte. Pergunte. Não tem, não? Tá bom. Pastor, Diga. só voltando aqui para o tema do ambiente, né, de santificação dos mosteiros e tal. Então, o crente ele não deve se
Reclusar. Reclusar, essa palavra. Reclusar, né? Entretanto, é visível que existem ambientes que eu sou inserido, um exemplo, trabalho ou escola, que o ambiente é pesado. Então, qual é o limite para me dizer assim, rapaz, vou sair desse ambiente? Se eu estou ali para cumprir uma missão que Deus me deu, só devo sair quando a missão terminou, Deus me tirou. Agora, se eu estou ali por diletantismo, que eu quero passear no meio do povo, do pecado, vou dar uma passeada em Sodoma. Vai fazer o que em Sodoma? Vai para evangelizar? Não, só vou ver a praça. Não, você está ali para quê? Fazer nada? Quando Cristo veio ao mundo, ele veio com a missão. Qual foi a missão? Salvar. Quando os anjos foram a Sodoma, qual foi a missão? Tirar Ló dali. Quando Cristo mandou os discípulos, os 70 primeiro, para o mundo, foi para quê? Para evangelizar, para curar, não foi? Expulsar demônio naquela época, tá? Quando ele mandou os 12, foi para quê? Então, se Deus me enviou para o mundo para uma missão, eu vou cumprir a minha missão lá. Então eu vou com compromisso com o Senhor, não vou comigo. Então, até quando eu devo ficar lá? Quando a missão de Deus está sendo realizada. Acabou, tchau. Vou para outro lugar que Deus me mandou, mas não vou ficar ali. Porque se eu passar desse limite, corro sério risco. Maior do que antes. Clareou? Mais alguma pergunta? Diga, irmã. Essa pergunta vem direto do Ceará. Bom dia, igreja. Bom dia. Sobre a minha santificação, né? Diz respeito a mim e ao corpo de Cristo. Lógico. Até quando eu estou não intrometendo na vida do irmão, mas, de certa forma, cuidando também da santificação, né? Quando Paulo fala que o nosso pecado, o que eu faço? Eu tenho que ter cuidado, tanto para mim e para também não escandalizar, não causar escândalo, Ok, certo? perfeito. E quando eu percebo que um irmão está fazendo algo que prejudica o corpo, que hoje a gente estamos sofrendo uma determinada coisa, está se intrometendo na minha vida, né? Ok. Até quando e como eu posso agir numa situação assim? Então, eu estou vendo uma pessoa que está cometendo um pecado que está afetando a igreja. O que é que eu tenho que fazer? Mateus 18. Se teu irmão está pecando, vai até ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera o gentio e publicano. O processo é esse. Então eu tenho que ir até ele, irmão. Vamos lá. Eu vi meu irmão fazendo uma coisa errada, ou tão soube. O que é que eu tenho que chegar? Falar para ele, irmão, bom dia, tudo bem? Aí ele vai dizer, o que é que você está dizendo? Olha só como é a coisa que se processa, né? Bom dia, você nunca me deu bom dia aqui na igreja? A pessoa já pensa, você nunca comunitou e está vindo agora falar comigo, por quê? Ele diz, porque eu soube de uma coisa a teu respeito e tal, e eu não sei se é verdade, mas está saindo essa conversa, eu vi em tal lugar, de tal pessoa, e eu queria que você olhasse isso. É assim que tem que fazer. Mas aí veja que a minha fala inicial foi qual? Bom dia, irmão, qual foi o espanto da pessoa? Por isso que eu digo a vocês, criaturas de Deus, servos do Senhor, falem uns com os outros, cumprimente o seu irmão, porque ao não fazê-lo, você está fechando a porta para uma série de coisas benéficas na igreja, inclusive essa, de você com amor chegar com o seu irmão, sem ser um estranho, nunca falou com ele, e vai dizer, chegar para ele para falar que ele pecou, será que ele vai receber isso bem, irmão? Seja sincero, não vai. Do contrário, pelo contrário, por outro lado, se você tem uma relação harmoniosa, você cumprimenta o seu irmão, você quer saber como ele está, quando você chegar para ele falar alguma coisa, ele vai receber com uma atitude sincera, porque você já se preocupou com ele anteriormente. Vocês entendem isso, irmãos? E por que não fazem?
Porque eu sei de um bocado de gente aqui que passa pelo outro, não fala, vira o rosto, entorta a cara. Eu nunca vi, no dia que vem eu repreendo. Só me contam. De me contar eu não sei, né? Por favor, falem. Para que abra espaço para outras tratativas de amor. Somos um corpo. Mas você não quer falar. Você prefere ficar no seu mundinho. Ó, cadê? Ele não foi para o mosteiro, mas o mosteiro está dentro dele. Como é que você sabe? Porque ele não fala com ninguém. Vai que eu pego, que eu vinto. Que absurdo. Você sabe o que é frieira? Eita, eu tenho umas coisas, né? Você nunca olha para o seu dedinho. Você toma banho, você pisa nele, que ele faz parte do seu pé, logicamente. Né? Você não olha para ele. De vez em quando você corta a unha. Deveria cortar regularmente, né? Mas no dia que dá uma frieira, que você sente a dor, e você é obrigado a olhar para o seu dedinho. E aí você descobre que ele está maltratado. Você não enxugou direito. Talvez já esteja até ferido, sangrando. Me parece que às vezes o relacionamento é assim. Você não gosta do dedinho, você não olha para ele. Mas no dia que ele doer, vai atingir você. Porque o fato de você falar, não falar com as pessoas, não muda a realidade de que você é parte do corpo de Cristo e seu irmão também é. Mas está tudo bem, né? Tá não, meu filho. Não está. Pensa sobre isso, meu filho. Então, irmãzinha, deveria fazer desse jeito. Tá bom? Tá claro? Tem pergunta? Isso é santificação, porque Deus santifica relacionamentos. Relacionamentos santos. Ou não? Também. É o homem todo, em todas as áreas da sua vida. Então você tem que olhar e ver o que é. E seja proativo nesse aspecto que eu estou dizendo, tá? Pastor, mas eu não sou cara de pau não, pastor. Que eu falo e a pessoa vira. Não, meu filho, você é cara de santo. Olha para ela. Entendeu? Pois bem, eu espero que você faça. Vamos finalizar? Olha só que coisa abençoada. Nesta guerra, qual a guerra? Do espírito contra a carne. Embora prevaleça por algum tempo as corrupções que ficam, pode prevalecer por algum tempo. Contudo, pelo contínuo socorro e eficácia do santificador Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de Deus em nós, irmãos, o tempo todo, auxiliando. Para quê? Para você não perder. Porque se ele não auxiliar, você perde. Nós perdemos. Então, o Espírito de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não apagueis o Espírito. A parte regenerada do homem novo vence. Amém. É vitorioso. Você vai vencer por causa de Cristo. Por que você pode sair daqui hoje garantido, ou com a garantia de que você vai vencer? Por causa de você? Não, por causa de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Vai completar. Você vai ser santo, meu filho. Mas eu não quero ser. Vai ser, meu filho. Porque ele te regenerou. E aí diz: e assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, amanhã você vai ser mais santo do que hoje. E depois de amanhã, mais santo.
Deus vai fazer isso em você. Ele está fazendo. Todos os dias. Todos os dias. Agora, tome consciência da sua luta. Lute. Tomar consciência é uma coisa. Lutar é outra. Uma é intelectual. A outra é prática. Lute. Lute. Não tem uma camisa feminista aí que assim, lutando como uma mulher, não é? Como é que tem a frase? Eu li esses dias, rapaz, na frase. Como é? Lute como uma garota e o quê? E tem alguma outra coisa assim, era uma frase composta. Pois é, lute, porque você é um crente. Lute, porque o Espírito de Deus está em você. Lute, porque assim como Cristo venceu, você também o quê? Vencerá. Lute. Os homens da igreja lutem. As mulheres lutem, os meninos lutem. Contra o quê? Na nossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Quem disse isso? Hebreus 12. Aqui a ideia é a seguinte: o sangue está dando nas canelas, já viu essa expressão? E você está lutando, você não pode parar. Lute contra o pecado, lute, lute. E Deus certamente agirá em você e fará de você em Cristo um vencedor. Está claro? Perguntas? Considerações? Tá bom. Semana que vem, se Deus permitir, tem uma parte prática que já não é mais da confissão, embora esteja no assunto, que é como opera a santificação em mim. O que é que Deus faz em mim? Que aí eu peguei o catecismo maior e vou trabalhar com vocês alguns efeitos disso. Combinado? Beleza? Deus abençoe. Guerreiros de Cristo, sejam vitoriosos por meio de Jesus.